Notícias na comunidade, com Leandro Thompson. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Leandro Thompson, chegando aqui no nosso quadro Notícias na Comunidade. Segunda-feira, 2 de setembro de 2029. Vamos dar um giro de notícias aí pelo Brasil e pelo mundo? Olha só, na primeira metade do ano, quase 40 mil pessoas morreram sozinhas em suas casas no Japão, sendo que 10% dos corpos só foram descobertos mais de um mês depois da morte. O problema está diretamente ligado ao rápido envelhecimento do país, já que a grande maioria dos falecidos tinham 85 anos ou mais. Hoje, o Japão tem a população mais velha do mundo, com quase 1/3 de idosos. Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade vem caindo e as mortes ultrapassam os nascimentos. Com uma das maiores expectativas de vida do mundo, muitos idosos não têm familiares com quem possam contar e acabam morando sozinhos até o fim da noite, até o fim da vida. Até 2050, gente, mais de 10 milhões de idosos japoneses vão viver sozinhos. Essas são as expectativas, O número total de lares com só uma pessoa também deve aumentar, chegando a 23 milhões. Nas palavras do primeiro-ministro do Japão, o problema do envelhecimento é tão grave que o país corre o risco de não conseguir funcionar como uma sociedade com tanta redução da população economicamente ativa. Pensando nisso, o governo liberou mais ou menos 25 bilhões de dólares para ajudar famílias com filhos, pensando em aumentar a renda dos jovens que querem ter bebês. No entanto, o projeto ainda não rendeu resultados. Então eles estão preocupados, é uma questão de uma política pública, essa questão aí da falta de nascimento de novos japonesezinhos chegando e o governo aí injetando até grana economicamente dentro dessa realidade para tentar mudar um pouco essa taxa de natalidade que está tão baixa. Falando um pouco agora da política nacional, a Polícia Federal vai concluir na segunda quinzena de setembro o inquérito que apura se houve uma articulação para o golpe de Estado em 2022. Essa investigação vai detalhar as conexões do governo Bolsonaro para impedir a posse do Lula. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, Jair Bolsonaro será indiciado, assim como vários de seus ministros e o general Braga Neto. O ex-chefe da ABIN e atual candidato de Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, também deve ser indiciado. O desfecho da investigação, divulgado na reta final de campanha eleitoral, pode reforçar o discurso bolsonarista de que a justiça o persegue. O ex-presidente é alvo de 7 investigações, todas estão na STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. E uma nota relacionada a esse assunto, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que o inquérito das fake news não está distante do fim, que ainda tem muita coisa aí a ser investigada. Vamos falar agora um pouquinho de notícia internacional. Uma grande manifestação tomou as ruas de Tel Aviv, em Israel, exigindo a renúncia do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na noite desse sábado. A revolta começou depois que os corpos de 6 sequestrados foram encontrados em um túnel subterrâneo em Rafah, no sul de Gaza. Os israelenses querem um acordo imediato para a libertação dos cerca de 100 reféns que ainda seguem com o Hamas desde 7 de outubro do ano passado. O grupo terrorista diz que não vai soltar ninguém enquanto não cessarem os bombardeios. O prefeito de Tel Aviv convocou a população a participar de uma greve contra o governo. E o maior sindicato também de Israel pediu uma greve nacional a partir de hoje, alegando ser um sinal de solidariedade aos reféns e às suas famílias. Então, dentro de Israel, isso é importante, tem muita gente que é contra essa guerra, essa ofensiva israelense aos países aí do Oriente. Então esse confronto não tem aí data para terminar, mas a população israelense já está cobrando o governo a buscar um cessar-fogo, a buscar alguma conversa com o outro lado. E olha só, uma notícia interessante, começou ontem a vacinação contra a poliomielite lá em Gaza, após Israel aceitar uma trégua para que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, imunize 640 mil crianças. Essa vacinação não estava chegando lá. Muitas crianças estavam sendo afetadas com doenças, morrendo com doenças, e ainda mais todo esse cenário de guerra, ainda tem esse cenário de saúde pública aí. Mas ainda bem que ontem a vacinação voltou a ser realizada. E a campanha ocorreu depois que o primeiro caso de poliomielite, em 25 anos, foi descoberto no território, em meio às más condições de higiene local
proporcionada por conta desse conflito aí que vitimiza muita gente. Infelizmente, muita gente que não tem nada a ver com o conflito, como crianças, idosos. E vamos torcer aí para acabar, isso ser um passo positivo para o fim desse conflito aí. E eu voltar aqui na nossa rádio e comentar, paz entre Israel e o povo palestino. Falando um pouquinho de futebol da 25ª rodada do Brasileirão, nesse sábado o Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0 no Newton Santos e confronto valendo o topo da tabela, gente. Apesar da noite inspirada do Luiz Henrique, o Igor Jesus foi o personagem da vitória do Glorioso com 2 gols. Com a vitória, o Alvinegro encerrou uma invencibilidade de 10 jogos do Fortaleza, assumindo a ponta da tabela com 50 pontos. O Fortaleza é o vice-líder com 48. No domingão também tivemos o Vasco aí, foi até Salvador para enfrentar o Vitória, e apesar de um primeiro tempo morno, fraquinho, o Vascão venceu por 1-0 com gol de João Vitor e voltou aí à 8ª posição. Já o Fluminense venceu o São Paulo por 2-0, também no domingão no Maraca. Então Elias e Keno foram os autores dos gols lá no Maraca, né? E com esse resultado o Fluminense segue fora do Z4 no Brasileirão, com 27 pontos na 16ª posição da tabela. Já o Corinthians, né, recebeu o Flamengo na Neoquímica Arena, em São Paulo, e venceu o Flamengo por 2-1 também no domingão. Os gols foram marcados por Thales Magno e Ângelo Romero. Pedro descontou pelo Flamengo. Agora o rubro-negro fica na 4ª posição, a 6 pontos de distância do líder Botafogo, com uma partida a menos. Falando agora um pouquinho de clima, hein? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 importantes alertas meteorológicos para todo o estado do Rio de Janeiro durante essa semana, hein? Os avisos colocam em foco os cuidados necessários para a população diante de adversas mudanças de tempo, né? Olha só, especialmente em áreas, por exemplo, como a própria capital do Rio, a cidade de Petrópolis, elas estão aí como provavelmente as mais afetadas por esses fenômenos climáticos previstos pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O primeiro alerta foi direcionado para a cidade do Rio de Janeiro, que está sob estágio amarelo de perigo e potencial para ventos costeiros. Este estágio indica que, embora o fenômeno não esteja extremo, né, não seja extremo, possa ocorrer a possibilidade de ventos moderados a fortes, que podem chegar até 60 km por hora. Essas rajadas de vento, principalmente nas regiões litorâneas, podem causar quedas de árvores, interrupção de energia e dificuldades no trânsito, especialmente em áreas abertas e vias expressas. Esse mesmo alerta também de vento, né, um pouco mais forte, também está sendo previsto para a cidade de Petrópolis aí e região serrana. Então, todo cuidado é pouco, né, gente? Eu vou ficando por aqui e amanhã estou de volta com o nosso quadro Notícias na Comunidade. Notícias na Comunidade com Leandro Thompson.